uma estrutura extremamente importante para o sucesso no planeta Terra. Você sabe qual é? Vem comigo que eu vou te contar. Ela se chama semente. Pois é, a semente das plantas fez com que a gente tivesse um sucesso evolutivo, tanto das próprias plantas quanto dos outros seres vivos que viriam depois aqui na Terra, né, no ambiente terrestre, saindo aí fora da água. Essa estrutura, chamada semente, ela foi responsável por conseguir disseminar, ou seja, mandar para mais longe possível essas plantas no ambiente terrestre. A semente nada mais é do que o óvulo, né, a estrutura ali feminina que foi fecundada. Ou seja, a parte feminina, a célula feminina recebeu a célula masculina e as duas na sua união geraram uma estrutura, que é a semente. A semente, ela vai ter três partes principais. Vamos conhecer elas. Primeiro, o embrião, que a gente já vai falar sobre ele. Segunda, o endosperma e terceira, a casca. Vamos ver cada uma das partezinhas e ver o que é importante para essa estrutura, para a semente, cada partezinha dessa. Primeiro de tudo, o embrião. O embrião é a parte que vai dar nova vida, ou seja, o que vai surgir, né, dar origem aí a essa plantinha. Imagina comigo a semente do pinhão. A semente do pinhão, quando a gente vai comer o pinhão, né, a gente geralmente vê dentro dele como se fosse uma cordinha, meio amareladinha assim. Aquela cordinha ali de dentro do pinhão é o embrião. Então é dali que vai surgir as primeiras estruturas que darão origem à nova plantinha. Essas estruturas elas vão surgir de dois pontos. Um é a radícula, que ela vai dar origem à raiz dessa planta. Então, quando essa semente encontrar um ambiente propício para sua germinação, ou seja, para ele começar a crescer, a radícula, então, que é essa primeira estrutura, vai dar origem à raiz. Nesse caso, especificamente, a gente tem um movimento aí, né? Esse movimento a gente chama de geotropismo. Nesse caso, esse geotropismo é positivo, porque ele está indo em direção à Terra. Então, a raiz ela vai sempre crescer em direção à Terra, ok? No caso, por exemplo, se a gente quiser associar aí um outro movimento, a gente poderia dizer que é um fototropismo negativo. Fototropismo está relacionado aí com a incidência da luz, né? Como ele vai contra a luz, a gente poderia fazer essa associação também. A outra parte é o caulículo. Essa estrutura aqui vai dar origem, então, ao caule, né, que a gente chama, e às folhas. Nesse caso das folhas, a gente pode diferenciar elas quando a gente fala de angiospermas. No caso, quando a gente tem uma única folhinha nascendo, né, ali desse embrião, a gente chama elas de monocotiledôneas. Quando a gente tem duas folhinhas nascendo, a gente chama isso de dicotiledôneas. Então, essa primeira formação das folhas, a gente pode usar para classificar as angiospermas também em mono e dicotiledônea. Falando nisso, a gente encontra, né, as sementes nas angiospermas e nas gimnospermas. A gente vai encontrar nesses dois grupos. Pteridófita e briófita não tem semente, certo? Vamos ver a outra parte então, que é o endosperma ou albúmen, que a gente chama. E essa estrutura aqui, ela vai ter início, né, a formação dela vai ser quando um gameta masculino que estava lá dentro do pólen, então o pólen é uma estrutura que vai guardar esses gametas. Um desses gametas, ele vai se juntar com dois núcleos do saco embrionário da parte feminina. Esse saco embrionário aqui é onde está guardado o óvulo, né, a parte que vai receber ali o espermatozoide para se transformar no embrião, mas a gente vai ter umas outras estruturas junto, que estão dentro desse saco, que são os núcleos. Esses núcleos vão se juntar com o gameta masculino e vão formar o endosperma. Mas para que serve ele, né? O endosperma ele serve para nutrição. Então, vamos voltar lá no pinhão de novo para você entender. A estrutura carnosinha, né, do pinhão ali que a gente adora comer, aquela estrutura carnosa seria a parte do endosperma. Então, aquela parte ali, ela vai ser como se fosse um armário, né, uma estrutura que guarda nutrientes. Então, vai guardar ali
carboidratos, proteínas, vitaminas, coisas que aquele embriãozinho ali, ó, vai precisar. Então, se ele precisar, por exemplo, de um carboidrato para conseguir energia, para gerar a sua raiz e o seu caule, alguém vai ter que fornecer isso. Como ele não tem quem forneça, ela mesma produz o endosperma, que vai dar aí, vai fornecer todos esses nutrientes que o embrião precisar. Em alguns casos, quando a gente tem essa estrutura que é o endosperma, a gente vai encontrar também com o nome de albúmen. E daí a gente encontra esse endosperma, nessas plantas que têm endosperma, a gente vai encontrar elas como albuminosas, que são essas sementes que vão ter essa estrutura grande, né? Em sementes que vão dar aí a nutrição e o que aquele embriãozinho necessitar, certo? Vamos falar então da casca. A casca, a principal função dela é a proteção, mas ela tem uma outra função, que é a de impedir que esse embriãozinho perca água. Que, imagina só, ele tá lá, sozinho, solitário. Ele não tem ali o seu, né, uma forma de proteção muito grande, não tem como se esconder aí da seca. Então, o que essa casca vai fazer? Ela vai impedir que a água, que já está armazenada nessas células, saia e se perca e esse embrião acabe ressecado. Então, para evitar a perca de água e proteção, a gente tem a casca. Mas veja bem, a gente viu que a gente tem uma proteção, uma reserva de nutrientes e o próprio embrião que vai dar origem aí a esse indivíduo. Mas será que seria interessante para esse indivíduo permanecer do lado da sua árvore mãe ou, né, da sua estrutura mãe, aquela que deu origem a essa semente? Em alguns casos até, mas na maioria dos casos isso não é muito interessante. Então não é legal para essa planta, né, ter aí as suas sementes próximas dela. Então, além de fazer tudo isso, essa semente também é alvo de dispersão. O que seria isso? Levar, né, essa estrutura para mais longe. Então, a gente pode ter, por exemplo, pássaros, nós, seres humanos, insetos, né, em alguns casos maiores, mamíferos, morcegos, indivíduos em geral, né, seres vivos em geral, que conseguem carregar essa semente. O que eles fazem? Pegam essa semente, em alguns casos comem ela, né? Em outros casos apenas a carregam. Então eles vão levar, dispersar, mandar para longe essa semente, deixando aí com que ela não faça competição com aquela árvore que lhe deu origem. Assim, a semente também serve como um atrativo aí nessa dispersão. No caso das angiospermas, a gente vai ter um fruto também que tem, né, esse atrativo. No caso das gimnospermas, a própria semente tem que ter essa atração, né? Tem que chamar aí a atenção desses dispersores. Em alguns casos ela chama atenção, em outros ela vai ter uma estrutura que vai mandar, né, essa semente apenas com o vento, por exemplo, né, para acontecer essa dispersão. Então olha só, a semente, ela vai dar origem à nova plantinha, ela vai dar proteção contra vários fatores, né, como, por exemplo, a queda da semente no chão, a própria perda da água, né? Vai dar também uma estrutura de nutrição para esse novo, né, essa nova planta que vai nascer. E além disso, também vai atrair aí seres vivos que ajudem a levar ela para longe. Então a semente é uma estrutura muito importante para que a gente consiga ter mais e mais plantas aí nesse, né, território tão grande que é o nosso planetinha, tá certo? Então faça os nossos simulados, veja mais as nossas aulas sobre aí o reino das plantas e as suas particularidades e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo, tchau!